Queridos, queria avisar que os detalhes que faltavam para a pintura da igreja já terminamos, né? Terminou ontem, o rapaz trabalhou sexta e sábado, fazendo os retoques que faltavam, alguns lugares que faltavam. A igreja está pronta para a pintura, né? Inclusive a plataforma do púlpito já está no lugar, já está pronto. Os irmãos que não observaram, quando subir pode observar. E no dia 8, né, queria convidar os irmãos, né, a estarmos aqui no dia 8 para amassar. Vem algumas pessoas de fora também comigo para ajudar nessa empreitada. E eu gostaria que os irmãos da igreja estivessem aqui no dia 8, né? Coloca na sua agenda o seu compromisso nesse dia para estar aqui conosco. Não, vai ser dia 8 para dar tempo, porque algumas pessoas ainda vai contribuir para a compra da massa corrida, né? E aí nós deixamos para o dia 8 por isso, para dar um tempinho a mais, dar uma folga a mais, né? Mas a campanha continua, a campanha da massa corrida e da tinta, né? Externamente está muito bem. Não vou informar aos irmãos ainda quanto eu já arrecadei externamente, mas é um valor significativo, né? E creio que nós vamos alcançar o valor para a compra da tinta e da massa corrida. Eu quero alcançar a massa corrida toda externamente, que dá R$ 1.100, quero alcançar, e vou alcançar em nome de Jesus, né? Para ficar só a tinta para a nossa campanha dentro da igreja, que é um valor menor, né? A lata de tinta é um valor menor do que a massa é uma quantidade bem maior. Então, meus irmãos, quem ainda não contribuiu, contribua com a campanha, né? Pois é muito importante. Em breve vamos estar vendo a nossa igreja pintada, né? Pintada, com porta, janela, toda prontinha para receber os nossos visitantes e nos dá um conforto melhor, né? Nos dá um conforto melhor, que a gente sabe que o visual é muito importante, né? Quando você olha, quando nós vamos comer mesmo, chega no restaurante, o restaurante francês, eles têm o costume de decorar o prato. Então as pessoas já ficam assim encantadas e satisfeitas só em olhar o prato, né? Com os olhos. Nisso sabe disso, que é cozinheira, sabe, né? Decora a salada, criança mesmo. Quanto mais a gente decora o prato de uma criança, mas antes de começar a degustar, já está comendo com os olhos. Isso, a criança. Então, meus irmãos, as pessoas vão chegar, vão se encantar. Depois que uma casa de Deus aqui está bonita, eu vou ouvir uma palavra aqui, né? E isso depende de nós. É o nosso papel, vamos estar fazendo. Eu vou convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias, no livro de Lucas, capítulo 4, né? Estou sentindo a falta de muitos irmãos na igreja, né? Muitos irmãos não estão presentes. Espero que seja por motivo de doença, seja por motivo, não, espero que não esteja doente, seja pela chuva que não está caindo, né? A chuva não está caindo, né? Se caso alguém está doente, justifica não estar aqui, né? Mas espero que não seja por acomodação, né? Que seja por algum motivo justo, porque o domingo, meus irmãos, o sábado, as igrejas adventistas estão lotadas, porque eles dedicam o seu sábado ao Senhor. E nós batistas separamos o domingo para isso. Mas muitos irmãos não têm assim entregue ao Senhor aquilo que pertence ao Senhor, porque o domingo é do Senhor. O meu domingo é do Senhor. E o seu domingo deve ser também. Nós temos que dar. Deus, ele quando criou o mundo, ele criou em 6 dias, no 7º ele descansou, né? O 7º foi dia de adoração. Então não deixe de tirar um dia para dedicar ao Senhor. Dê o seu dízimo ao Senhor da sua semana. Pegue um dia, um domingo, entregue ao Senhor. Eu fico triste, né? E tenho certeza que o nosso Deus não fica triste quando ele vê que as pessoas não têm levado a sério, porque é preciso levar a obra de Deus a sério. Nós temos compromisso com esse Deus. Amém, meus irmãos? Lucas capítulo 4, versículo de 1 a 13 diz: Jesus,
cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E levando, mostrou-lhe no monte todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ele me foi entregue e dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrando me adorarás, tudo será tua, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então levou a Jerusalém e colocou sobre um pináculo do templo, e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenarás, e teu espírito que te guardem, e ele te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. Passado que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. O tema da mensagem dessa manhã, meus irmãos, é vencendo as tentações da vida. Os irmãos podem sentar. A tentação é uma coisa própria do ser humano, faz parte do nosso dia a dia, né? Por isso Jesus, em sua humanidade, Hebreus 4,15 diz: foi ele tentado em todas as coisas, e a nossa semelhança, mas sem pecar. Observe que Jesus foi tentado também. Então, é natural que sejamos tentados. Mas Jesus, o texto diz que mais sem pecar. Jesus, ele não pecou. Jesus venceu tudo apenas com a palavra. Ele usou a palavra de Deus em suas tentações, e nas nossas também. Nós conseguimos vencer com a palavra. Se nós professamos a palavra, queridos irmãos, nós vencemos. Então, queridos irmãos, eu quero dizer que ele nos ensinou, né, a orar pedindo a Deus que não nos deixe cair em tentação. É uma frase da oração do Pai Nosso que devemos recitar. Se queremos não cair, precisamos da ajuda de Deus, e ele ordenou em Marcos 14, 38, diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, quanto mais nós estamos vigilantes, meus irmãos, mais a tentação ela se mantém longe de nós, e quanto mais vacilantes estamos, mais ela se aproxima. Então a tentação de Jesus serve de um grande exemplo para as nossas vidas. Eu vejo assim um exemplo muito grande da tentação de Jesus, ensinando, queridos irmãos, as áreas que somos tentados, a vencer as tentações nas áreas que somos tentados. Então, meus irmãos, eu gostaria nessa manhã de compartilhar com os irmãos algumas áreas que somos tentados. Primeiro, nós somos tentados na nossa área física, né? Observe que o texto diz: durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, não comeu naqueles dias. Ao fim dos dias teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Então, Jesus foi tentar na sua área física. Por quê? Porque ele tinha fome, ele precisava comer. Então, a primeira tentação de Jesus foi quanto à necessidade do seu corpo. O seu corpo precisava de algo. Ficar 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, meus irmãos, fica em um estado, imagine a gente se ficar 24 horas sem comer e sem beber,
a gente não fica complicado, não morre não, né? Que a gente vê de vez em quando tem um desabamento aí, tem que ficar 4 dias debaixo dos escombros, teve um desabamento que ficaram até mais dias e as pessoas conseguiram resistir, mas eu acho que 40 dias é pouco provável. Mas Jesus, ele conseguiu. Então, como estava em jejum e no deserto onde não havia água ou alimento, queridos irmãos, quando o diabo lhe propôs que transformasse pedras em pães, eu quero dizer que Jesus, ele podia fazer isso como ele fez a multiplicação dos pães. Ele podia, né? Mas não quis, né? Para pagar o preço, né? Principalmente da derrota de Satanás. Satanás foi derrotado nas tentações de Jesus, porque se Jesus conseguiu vencer, automaticamente Satanás é derrotado. E eu quero dizer nessa manhã que quando nós vencemos as nossas tentações, Satanás, ele é derrotado na nossa vida também. Então precisamos lutar. Então as circunstâncias da tentação física de Jesus, a primeira circunstância foi a solidão. Jesus estava só. Observe que ele estava no deserto, e no deserto não tem casa, no deserto não tem pessoas. Então, quando estamos sozinhos, meus irmãos, o inimigo, ele tenta colocar muita coisa na nossa mente, né? O diabo, ele ataca muito a nossa mente, nos fazendo pensar, né, que são pensamentos, mas são tentações malignas. Então o diabo, ele traz tentações para nós. Eu quero dizer, pensamentos que ninguém vê, mas eu quero dizer que Provérbios, capítulo 15, versículo 3, diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Então as pessoas não veem, ninguém ia ver Jesus, né, transformar a pedra em pão ali, que ele estava sozinho, mas o Pai estava vendo. O Pai estava presente. Então a primeira circunstância é a circunstância física. A segunda, queridos irmãos, a segunda circunstância da tentação física de Jesus é a fraqueza. Ele estava fraco. Observe que o texto de Jesus teve fome. A fome, né, traz fraqueza, como nós falamos de manhã sobre as crianças, que a criança que não se alimenta, ela fica desnutrida. Então, a pessoa fica desnutrida. Sabe, também Jesus estava desnutrido, de acordo com a fraqueza de cada um. O inimigo tenta, aqueles irmãos, nas nossas vidas, né? Porque ele sabe qual o nosso ponto fraco, aonde está a nossa fraqueza. Então, a necessidade física precisa ser disciplinada para não perdermos o controle. Por isso precisamos do fruto do domínio próprio, né? O domínio próprio. Então o domínio próprio é algo que controla as nossas fraquezas, porque se somos dominados pelo Espírito, automaticamente seremos. E a terceira circunstância da tentação física foi a facilidade. Observe que pediu para Jesus transformar, né? E era fácil para Jesus, não tinha nenhuma impossibilidade. Se nós não estivermos comida em casa, automaticamente, se a gente tiver lá um saco de brita, nós não vamos conseguir transformar aquela brita em pão, aquelas pedras em pão. Mas Jesus tinha poder para isso, Jesus tinha capacidade para isso. Então, queridos irmãos, o texto enfatiza a forma de Jesus, pois podia também fazer com que a sua fome desaparecesse, mas preferiu o que? Enfrentar a fome até o fim, cumprir o prazo, o tempo determinado. Então seria egoísmo de Jesus transformar pedras em pão somente para ele próprio, porque naquele momento Jesus ali era cada um de nós. Jesus estava ali como exemplo para nós. Se ele conseguiu, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Ele diz o quê? Eu venci o mundo e vós vencerás também. Então, se Jesus venceu, nós podemos vencer. Então, se estamos sozinhos, né, não assumimos as fraquezas e vamos ver o nosso lado fácil. O diabo, ele conhece a nossa fraqueza quando estamos só, quando estamos no deserto. Então corremos risco, meus irmãos, sabe de quê? De cair em tentação. Nós caímos quando estamos no deserto. Ninguém é provado, né,
além da sua capacidade. Então eu quero dizer que nos nossos desertos nós temos condições. Então as vontades da carne, meus irmãos, precisam ser controladas. Jesus controlou. Às vezes nós fraquejamos, às vezes nós facilitamos, às vezes nós erramos, às vezes nós pecamos, né? Mas é preciso estar vigilante para não sermos dominados por ela, porque a carne tenta dominar a nossa luta. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, é uma luta espiritual. Então é uma luta espiritual. Então é preciso resistirmos a tentações, negando a carne, dizendo não à carne, porque a carne milita contra o espírito, né? Porque a tendência da carne é nos destruir espiritualmente, porque quando nós pecamos espiritualmente, nós falhamos também. E a terceira circunstância da tentação física, meus irmãos, é a tentação espiritual. Observe que o verso 5 a 8 diz: e levando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrando me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então, a segunda tentação foi na área espiritual e religiosa. Olha o que o diabo queria: ser adorado. E é isso que ele quer de nós. Ele quer que nós adoremos Ele, porque o diabo ele tem inveja, porque nós adoramos Jesus. Então o diabo, ele levou Jesus mostrando os reinos do mundo, para ele oferecer poder terreno, e isso ele faz conosco também. Ele muitas vezes nos mostra poder terreno, nos oferece, né? Você vai ganhar isso se fizer isso, e é uma negociação. Então, mas Jesus sabia que o seu reino não é deste mundo. E como eu sempre falo aqui, o nosso reino não é aqui. Então o nosso interesse não é esse. Por isso que tem pessoas que têm ido para as igrejas, né, como falamos na escola bíblica dominical, em busca de benefícios materiais, em busca de coisas do reino material, né? Então em busca daquilo que perece, né? E que não precisava, queridos irmãos, do poder do diabo, porque Jesus já tinha o poder de Deus, e nós temos. Então nós não precisamos do poder que perece, nós não precisamos das coisas que se desfazem com o tempo, que a traça corrói, que o ferrugem destrói. Então, se Jesus tivesse prostrado diante de Satanás, teria perdido tudo, né? E não conseguiria completar a sua obra redentora, porque se Jesus peca ali, acabou o projeto do Pai. O projeto do Pai estava perdido, porque ele tinha vacilado. A morte dele na cruz seria por ele só, né? Não seria por nós, porque ele tinha pecado. Então, meus irmãos, as circunstâncias da tentação espiritual, existe algumas circunstâncias da tentação espiritual, e a primeira circunstância é o orgulho. Observe que o texto diz que ele elevou Jesus, elevando. Então, meus queridos irmãos, Satanás é orgulhoso e quer sempre que está acima de todos, e isso também tentou Jesus estar acima de todas as coisas. Então o que ele faz? Ele eleva Jesus e mostra os reinos que estavam onde? Abaixo de Jesus. O reino estava abaixo. Então ele sempre tenta nos elevar. Ele nos oferece algo para nos mostrar maior do que o outro, para nos mostrar melhor do que o outro. Então tudo que tire você das circunstâncias de um culto racional, quer dizer, como diz Romanos, pode ser uma ilusão maligna, como mágica e mentiras do diabo. Então, o que é que Romanos 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos sacrifício vivo, santo, culto santo e agradável, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo. E o que é que está acontecendo? As pessoas estão tomando a forma do mundo, estão desejando as coisas do mundo, estão querendo as coisas do mundo, e as coisas de Deus estão ficando em segundo plano. Como falamos aqui, as igrejas da teologia da prosperidade estão lotadas. Por quê? Porque as pessoas querem o mundo, querem as coisas do mundo, querem o enriquecimento do mundo. E a segunda circunstância, meus irmãos, da tentação física é poder.
Observe que o diabo diz: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória deste reino, mas das fraquezas humanas, queridos irmãos, é a vontade de ser poderoso. Essa é uma fraqueza humana. Todo mundo quer ter poder, todo mundo quer ser importante, todo mundo quer ser chefe, todo mundo quer mandar. Então, uma das nossas fraquezas, o desejo de fama, né? E o ter, é uma vontade de dominação que não vem de Deus, que não vem de Deus. Essa questão de dominação. Todo jogador de futebol, ele quer ser o quê? Rico, quer ser o mais famoso, quer ser o mais craque, quer ser o mais importante. Todo médico quer ser considerado que é o maior cientista. Então, esse é o afã do mundo, é o orgulho de querer ser maior do que o outro, querer ser mais importante. Então, não podemos, meus irmãos, uma coisa que não podemos é servir a dois senhores. E tem pessoas que estão em busca dessa fama, em busca desse poder. Então, quando nós nos orgulhamos facilmente do que nós fazemos, temos a ilusão que nos leva apenas à vaidade e o egoísmo. Então, quando eu me orgulho de algo que eu faço, me leva à vaidade do egoísmo. Eu quero ser o melhor. E o objetivo das pessoas, e a palavra de Deus, ela fala ao contrário: aquele que quer ser o maior, seja o menor. Você já viu dizer que algum jogador de futebol quer ser o menor? Não, ele quer ser o mais poderoso. Qual o objetivo do jogador de futebol? Chegar no fim do ano, receber o troféu de o melhor jogador do ano, né? A bola de ouro, não é isso, Henrique? A bola de ouro, porque ele é considerado o maior, e ele aí levanta aquela bola, como diz: eu sou o maior de todos. Mas a palavra de Deus nos orienta diferente. Então, como está, queridos irmãos, como está a nossa vida espiritual? Será se desejamos ser o maior? Será se é isso que queremos? Então, como está? Então, adore a Deus e não adoremos a nós mesmos, porque aqueles que desejam ser o maior, ele quer ser adorado, quer ser ovacionado, quer ser o mais importante. Então, a terceira circunstância da tentação física é a tentação emocional. Observe, queridos irmãos, nos versículos, né? Capítulo 4, de 9 a 12, do texto que nós lemos, diz o seguinte: então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e estes te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito isto, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, querido irmão, a terceira área que Jesus foi tentado é nas emoções. Observe que a alma, né, é a sede dos sentimentos e vontade do ser humano. É na nossa alma, né, que está a nossa maior riqueza. Então somos muito levados pelo que sentimos e muitas vezes enganados pelas próprias vontades do nosso coração, porque o coração do homem ele é enganoso, né? Então nosso coração nos engana muitas vezes. Observe, querido, que as circunstâncias da tentação emocional são emoção. Observe quantas vezes aí tem que ter autocontrole. Muitas vezes alguém chega para ele e diz uma coisa, a vontade é dizer outra, muitas vezes maior, para que a pessoa se sinta menor, né? Então, observe que o diabo o colocou sobre o pináculo do templo e disse: atira-te daqui para baixo. Então, o diabo propôs o que? Um espetáculo, onde Jesus se lançaria da parte mais alta do templo de Jerusalém, para que anjos viessem o segurar, para Jesus que se orgulhar: sou eu, Jesus. Só que aí Jesus, ele diz a ele, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Ele solicitou de Jesus, a proposta de Jesus para ele foi tentar Deus. Então, queridos irmãos, isso seria emocionalmente levado a adrenalina extremo, mas Jesus não precisou disso. Jesus não precisava dar espetáculos. Tem um momento que os fariseus, eles chegam para Jesus pedindo um milagre, né? Uma manifestação, que Jesus fizesse algo para eles acreditarem. Jesus disse: não estou aqui para isso, para fazer espetáculo, não estou aqui para agradar a vocês, fazer algo para vocês verem. Então, e a segunda, queridos irmãos, a segunda característica é a dúvida, né?
Aí o texto diz, se és filho de Deus. Quando o diabo diz isso, se você é mesmo, era para dizer, será se eu sou? Né? Se és, o diabo sabia, e Jesus sabia que ele era filho de Deus. Então, queridos irmãos, ele diz, então, não tinha o porquê duvidar, mas o inimigo tenta primeiro trazer algumas dúvidas ao nosso coração, para que não tenhamos fé. Eu acho que essa dúvida, às vezes acontece conosco também. Será se eu estou salvo mesmo? Se Jesus voltar hoje, será se eu vou? Se Jesus vier buscar a igreja dele, mas eu quero te dizer uma coisa, quando o diabo vier colocar dúvida no seu coração, diga, está repreendido, Satanás, que o Senhor disse que aquele que crê em mim jamais morrerá, e todo aquele que vive e crê nunca morrerá. Então, queridos irmãos, a dúvida é algo natural. O diabo ele lançou em Jesus, e quem somos nós, né? Então a dúvida vai ser algo que vai fazer parte da nossa vida, mas eu quero te dizer uma coisa, tenha certeza, Jesus ele morreu na cruz para nos salvar. E o terceiro ponto, né, dessa parte espiritual, é o engano. Ele diz, porque está escrito. Então o diabo, ele é mentiroso e é pai da mentira. O diabo ele é mentiroso. Então, queridos irmãos, citando o Salmo, né? O Salmo 91, versículo 11 e 12, para distorcer a palavra de Deus como heresia ou falsos ensinamentos que agradam apenas ao intelecto sem gerar fé verdadeira. Então, mas a palavra de Deus, ela gera fé, uma fé verdadeira, uma fé verdade. Então muitas pessoas estão apenas convencidos por doutrina de homens e não convertidos pela palavra de Deus. Então é preciso buscar, ler a palavra, porque o convencimento, meus irmãos, tem uma frase muito legal que diz que a palavra, né, ela convence, mas a atitude arrasta uma multidão. E a atitude de Jesus me levou cada um de nós. Então as atitudes, então quando temos necessidade de seguir, o que sentimos, as emoções, pode ser obra da carne. Então quem segue a emoção está seguindo um coração que é enganoso, né? Mas se você direciona suas ações pelo que sente, né, tem dúvida e não conhece a verdadeira liberdade. Mas nós não nos baseamos pelo que nós sentimos, nós nos baseamos pelo que nós vemos. O nosso culto é racional, é pelo que nós conhecemos. Então, negar a si mesmo, meus irmãos, é dizer não à nossa vontade. Então, podemos comparar o diabo com o vendedor de pecados. O diabo ele anda vendendo pecados, ele usa de todas as artimanhas para nos enganar, como ele usou para Jesus. Observe que ele fez o quê? Ele procurou Jesus no seu momento de fragilidade. E vou lhe dizer uma coisa, meu irmão, ninguém é tentado no momento que está bem, está forte, é em um momento de fraqueza. Observe que o texto diz que foi quando Jesus já estava exausto, já estava com fome, já estava com sede, já foi no final dos seus dias que o diabo apareceu. Então possui variedades infinitas para cada gosto. Acima de tudo, é um oportunista que fica esperando o momento certo de atacar. Ele esperou o momento para atacar Jesus, no momento da fome, no momento da sede. Então precisamos dizer, queridos irmãos, não a todas as propostas insistentes do mal, porque ele insiste. Mas é nós que temos que dizer, Tiago 4,7 diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então é preciso resistir. Então é no momento da nossa fraqueza que ele ataca. Então é nesse momento de fraqueza que devemos trabalhar mais a palavra de Deus. Ela foi alimento para Jesus em sua tentação física. Ela alimentou. Observe que Jesus venceu o diabo com sua palavra. Foi resposta divina nas suas tentações espirituais. No momento da fragilidade, ele foi fortalecido. E foi equilíbrio em sua tentação emocional. Então, se Jesus não conhecesse a palavra de Deus, sabe o que é que acontece? Ele estaria perdido. Então, o que eu quero dizer para você nesta manhã é que nós precisamos meditar nessa palavra. Porque quem não conhece essa palavra está perdido, está fadado ao fracasso, né? E a minha pergunta é, em qual área da sua vida você tem tido mais fragilidades? Trabalhe essa área,
porque nós sabemos aonde está a nossa fraqueza, sabemos onde estão as nossas fragilidades, nossas fraquezas. Então é preciso dizer: Senhor, me fortalece, né? E assim como Jesus venceu, nós venceremos também. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Eu vou pedir ao irmão Eric que esteja orando ao nosso Deus, agradecendo a Ele por esta manhã, pela presença dEle no nosso meio. Graças te damos, ó Deus. Amém. Pela oportunidade de estarmos em comunhão, pensando no culto. Muito obrigado porque aquilo que você fez presente em cada sorriso, cada louvor entoado, cada palavra que foi dita. Muito obrigado, Senhor. Que tudo isso que foi feito caia em nossos corações como uma semente que venha crescer e terminar. Nos ajuda, Senhor, a superarmos as nossas áreas que temos de fraqueza, Senhor. Amém. Para que possamos vencer as tentações do inimigo sobre nossas vidas. Amém. Agora também, Senhor, nos leve em paz para o nosso lar, dá-nos almoço abençoado, Senhor, que a noite possamos estar aqui. Amém. Também, Senhor, te peço pelas pessoas que estão morando perto de Costa, Senhor, que tem chovido muito a ocorrência de deslizamento de terra, Senhor. Mas, graças a Deus, até agora não abriu, Senhor. O Senhor continue a guardar, Senhor. Por em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, corações silenciosos, estamos despedidos e à noite estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Deus abençoe.